temos agora o modo de leitura, que não é a mesma coisa do que a lista de leitura. O modo de leitura dentro do Microsoft Edge, e eu já vou te mostrar, é uma forma de realizar a leitura daquele artigo dentro de uma página da web com um visual mais limpo. Quer dizer, com um visual mais adequado para a leitura, sem tantas interferências visuais de botões ou comandos. Essa é a ideia do modo de leitura. Mas, como sempre, vamos verificar o que a Microsoft fala sobre o modo de leitura em relação ao nosso sistema operacional Windows 10 e ao Microsoft Edge, esse navegador. A Microsoft diz assim: para um layout limpo e simples, selecione modo de leitura na barra de endereços para trazer tudo o que você está lendo para frente e para o centro. Então observa o que acontece de fato. Acabei de mostrar para vocês aí na tela o tal botão que ativa o modo de leitura que aparece junto à barra de endereços. Então observa de novo de forma ampliada comigo. Aqui nós temos a janela do navegador Microsoft Edge e aqui na barra de endereços, junto à barra de endereços, tem um botão chamado modo de leitura. E observa esse símbolo que tu está enxergando aqui na tela ampliado. Esse botão modo de leitura, representado aqui por um livro com as páginas abertas, como a própria Microsoft diz, serve justamente para facilitar a leitura de artigos na tela, porque observa comigo, para um layout limpo e simples, selecione o modo de leitura na barra de endereço para trazer tudo que você está lendo para frente e para o centro. E de fato é o que acontece. Fica tudo para frente e para o centro para facilitar a leitura daquele artigo dentro do navegador Microsoft Edge. Então a função do modo de leitura, primeiro é claro, temos que saber qual é o botão que representa o modo de leitura, porque às vezes a prova pode cobrar. Qual é a função desse livro com as páginas abertas? É ativar o modo de leitura que aparece junto à barra de endereços, e a função, como a própria Microsoft indica para o Edge, é deixar uma leitura mais simples, trazendo o conteúdo para frente e para o centro para realizar uma leitura mais adequada desse artigo. Outra coisa que a Microsoft informa sobre o modo de leitura, que também é importante tu saber, é que a gente pode alterar o estilo do modo de leitura e o tamanho da fonte. Aqui ela diz, brincando, conforme o seu humor, na verdade, conforme a sua necessidade. E para isso, tu vai clicar no botão mais. O botão mais é aqueles 3 pontinhos que eu já expliquei aqui em aula, que aparece na extremidade mais à direita aqui. Esse é o botão mais. Então, tu clica no botão mais e na opção configurações. E aí, podemos alterar o estilo do modo de leitura e o tamanho da fonte. Então, se a prova sugerir, também podemos alterar o estilo e o tamanho da fonte do modo de leitura. Para isso, clicamos no botão mais e na opção configurações, alterando as configurações do modo de leitura do Microsoft Edge. Agora, tem que cuidar para não confundir a lista de leitura com o modo de leitura. O modo de leitura não salva nada, é apenas para uma leitura mais eficiente daquele artigo, daquela página da web, no navegador, trazendo as informações para frente e para o centro. Então, a resposta do modo de leitura é facilitar a leitura do documento que está sendo acessado, ou da página da web, ou do artigo, através do navegador, por isso chamado modo de leitura. Mas ele não representa um recurso chamado lista de leitura. Isso é outra coisa. Isso a gente discutiu na aula anterior. Certo, pessoal? É isso que tínhamos, então, sobre o recurso chamado modo de leitura do Microsoft Edge, aqui dentro do nosso estudo do Windows 10. E ainda falando sobre o navegador Microsoft Edge e suas novidades. Agora nós vamos falar sobre um item chamado Hub, que a Microsoft, lá no seu menu ajuda, diz sobre o Hub: pesquise mais rápido. O Hub permite acesso com um clique a itens favoritos, arquivos baixados, listas de leitura e mais. Quer dizer, o Hub é um local centralizado aqui dentro do nosso Microsoft Edge, esse navegador, onde através do Hub agora é que tu acessa favoritos, que tu acessa listas de leitura. Tu pode acessar, por exemplo, até mesmo os downloads que tu efetivou. Então o Hub é uma área centralizada. Vamos observar uma outra indicação da Microsoft interessante sobre o Hub. Acompanha a leitura.
todas as suas coisas em um só local. Importante para a prova essa informação. Todas as suas coisas em um só local. Pense no Hub como local do Microsoft Edge e mantenha os itens que você coleta na web. Essa charadinha interessante para a prova. Se ele afirmar que o Hub é um local que reúne vários itens, isso é verdade. E que itens são esses? Como ele mesmo indica, são itens que tu coleta nas páginas da web, ou através dos favoritos, ou através de downloads, ou através do próprio histórico, ou ainda através das listas de leitura. Então o Hub centraliza aqueles itens que tu vai coletando à medida que tu acessa as páginas da web. Pode ser um favorito, pode ser de repente o histórico, pode ser também uma lista de leitura, os downloads, mas vamos verificar isso como sempre na prática. Acompanha comigo aqui. Eu estou te mostrando o Hub, que é esse símbolo que aparece aqui nas barras de ferramentas do navegador Microsoft Edge, e quando tu clica no Hub, aparecem 4 opções. Lá a estrelinha significando favoritos, logo depois nós temos o símbolo que está marcado ali da lista de leitura. Mais adiante nós temos a indicação do histórico, que é aquele reloginho, e depois downloads. Então a gente diz em relação ao Hub, para exibir seus favoritos, a lista de leitura, o histórico de navegação e os downloads atuais. Então é isso que ele quer dizer com o Hub, centralizando itens que tu coleta nas páginas da web. Vou repetir a informação para efeito de provas de concurso. Se a prova indicar que o Hub, que dentro do Hub, dentro dos seus recursos, tu encontra favoritos, está correto. Que dentro do Hub tu encontra a lista de leitura, também. Que tu encontra o histórico ou até a lista dos teus downloads, sim. São os 4 itens pertencentes a esse recurso chamado Hub do Microsoft Edge. E por ser um recurso diferente em relação ao que a gente tinha na nomenclatura das versões anteriores de outros navegadores, é importante que a gente saiba disso, certo? Não esquece então, o Hub abarca os diversos itens que coletam recursos das páginas da web. Seja, como eu disse, favoritos, que é a estrelinha, listas de leitura, que tu vai recolhendo de páginas da web para leitura posterior, histórico, que representa as páginas que tu visitou anteriormente, e downloads, que mostra a lista dos downloads que tu efetivou. Isso tudo centralizado dentro do Hub, aqui no nosso Microsoft Edge. Ok, pessoal? Aqui nós temos algumas coisas bem importantes ainda a serem comentadas, e é isso que eu quero que tu observe na tela comigo, ok? Observa aqui, nós temos um botão aqui no Microsoft Edge chamado compartilhar, que é esse botão que eu estou te mostrando aqui. Acompanhe então comigo, este botão é o botão compartilhar. E o que faz o botão compartilhar? Qual é a principal função dele aqui dentro do Microsoft Edge, esse navegador do Windows 10 que nós estamos estudando? Bem, o botão compartilhar permite ao usuário compartilhar, por exemplo, suas listas de leitura com outros elementos e até com outros dispositivos que o usuário desejar. Mas olha na prática, então, como funciona o recurso compartilhar. Quando a gente clica aqui no compartilhar, ele exibe este painel dizendo que eu posso compartilhar aplicativos da minha lista de leitura com os aplicativos que estão relacionados à minha lista de leitura, posso compartilhar com o meu e-mail, posso compartilhar com as minhas mensagens, com o OneNote, que é um recurso aqui do Windows, e também com o próprio Twitter, além de outros aplicativos que tu poderia usar esse recurso compartilhar. Então o próprio nome já diz, compartilhar permite compartilhar recursos disponíveis aqui dentro do navegador Microsoft Edge, principalmente os recursos que o usuário vai destacando. Então ele destaca alguns recursos e depois de fazer algumas anotações, por exemplo, a caneta ou anotações com marca-texto, como a gente viu aqui em aula, essas anotações podem posteriormente serem compartilhadas. Muito importante para efeito de prova, saber qual é o símbolo do botão compartilhar. Então esse símbolo aqui identificado com um círculo e 3 bolinhas ali, esse é o nosso comando compartilhar. Como eu te disse, só para repetir a informação, tu clica e ele exibe um painel onde tu vai escolher onde ou em que recurso tu deseja compartilhar essas tuas anotações, as tuas marcações que tu faz dentro das páginas da web através do navegador, certo? Mas repetindo, muito importante saber a simbologia que nós temos para o comando ou para o botão compartilhar.